Oi e bem-vindo para nosso programa In His Own Language, que é um programa onde nós falamos sobre os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Meu nome é Jason. Eu sou Daniel. E hoje nós queremos conversar um pouco sobre o livro de Mormon, que é um outro testamento do Salvador de Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouco sobre as Escrituras, na verdade. As Escrituras são importantes por nós, eles nos ajudam a ter um relacionamento maior com o Salvador Jesus Cristo e conhecer Ele um pouco mais. Sim. Eu queria pedir desculpas porque a semana passada a gente não estava no programa. Eu tive um probleminha de saúde, mas agora tá tudo bem. Tá tudo bem. E estamos aqui. Tá saudável. E estamos animados para falar sobre o livro de Mormon. Eu amo muito esse livro e estou animado para falar sobre ele. Também. Mas antes de falar sobre o livro de Mormon, eu acho que é importante estabelecer uma base de informação sobre o livro de Mormon, mas também sobre a Bíblia. Porque entendendo os dois pode ajudar alguém a entender melhor o livro de Mormon, o que é. Então, a Bíblia Sagrada é um registro do povo que morava em Israel, no Oriente Médio, naquela região do mundo. Então, eles sabiam de Jesus Cristo e a Bíblia, então, tem um relato de vários profetas que receberam revelação e escreveram de acordo com aquela revelação. E uma coisa importante que é um profeta, por exemplo, as escrituras foram escritas pelos profetas. E um profeta é um homem chamado por Deus que recebe revelações e recebe instruções para ajudar a gente em nossas vidas, sabe? E tipo, uma maneira que nós podemos ser guiados pelo Salvador e pelo Senhor através de um profeta. E até mesmo podemos ver esse padrão de profetas na Bíblia mesmo. Tem muitos profetas, tipo Adão, o primeiro homem, foi um profeta. Foi um profeta. Noé, Moisés. Eles eram exemplos de profetas. E no Velho Testamento, no livro de Amós, podemos ver esse padrão que Deus tem para dar informação para os filhos dele através de um profeta. Em Amós 3:7 fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o que nós aprendemos aqui é que o Senhor sempre vai chamar um profeta. Ele sempre vai chamar um profeta para nos ajudar. E Ele nunca deixa o mundo ou as pessoas sem um profeta. Nós precisamos, né? Nós precisamos de alguém para nos guiar. Senão, ficamos perdidos. E os profetas, eles escreveram as coisas que Deus ensina para eles. Então, eles escrevem essas revelações, eles escrevem as instruções que Deus deu para eles, né? Os mandamentos. Mandamentos foram um bom exemplo de uma revelação, não? Foi uma revelação de Moisés. Não, foi uma revelação para Moisés de Deus. E por meio deles, nós aprendemos como nós podemos ser mais felizes e seguir o Salvador Jesus Cristo, né? Exato. Mas não é só os mandamentos e as revelações que os profetas escreveram. Tem histórias, tem exemplos, tristezas que aconteceram. E por meio do exemplo deles, nós podemos aprender mais. Tem uma história, um exemplo, Daniel, que você gostou bastante, talvez na Bíblia, que te ajudou em sua vida? Eu gosto muito da Bíblia e, principalmente, não importa quem você é ou de onde você é, todas as pessoas passam por desafios e passam por dificuldades. E, gostaríamos de falar para vocês também, para entrar no chat room, podem falar conosco. Gostaríamos muito de ouvir de vocês. É verdade, esquecemos de falar. Sim, esquecemos, mas agora só estamos lembrando. E no site, pode ir no chat room por meio do site inhisownlanguage.com e falar conosco ao vivo e compartilhar experiências, talvez perguntas ou qualquer coisa que vocês querem falar sobre o livro de Mormon ou as Escrituras. Nós responderemos ao vivo. Exato. Mas, enfim, vamos em frente. Não importa quem você é, você passa por dificuldade. E uma história que me ajuda muito é a história de Jó.
Ele era um homem que perdeu a família dele, que perdeu as riquezas dele e passou por muitas aflições. Mas ainda assim, sem nada, ele ainda manteve a fé que ele tinha no Senhor. E no fim, ele foi abençoado por essa fé. Então, é um grande exemplo para mim da fidelidade que precisamos ter para Deus. É um grande exemplo da fé que eu preciso ter quando os momentos difíceis da vida vêm. Sabe uma coisa, uma das histórias favoritas minhas na Bíblia é a história de Daniel. Meu amigo grande aqui. É um bom nome? Não, ele não. O profeta Daniel, que ele foi levado como se fala? A cova de leões? Cova de leões. Demonstrou muito coragem, fé que ele seria protegido pelo Senhor. E nós sabemos que ele saiu da cova brincando com os leões como eles foram gatos, né? Então, eu gosto muito das histórias e as coisas que nós aprendemos das escrituras em geral, mas especificamente da Bíblia também, porque nos dá um exemplo de como nós podemos viver nossas vidas. Sim, então, na Bíblia tem esse padrão de profeta. Deus chamava um profeta, ele escreveu, e através do profeta, então, temos as escrituras. Então, é um registro do povo que morava em Israel, Jerusalém, Egito. Mas então o livro de Mórmon, de uma forma similar, é também um registro de um povo, mas esse povo morava nas Américas e eles também tinham profetas. É verdade. Uma coisa importante, talvez vamos ler um pouquinho. O livro de Mórmon se explica muito bem na introdução. Está bem na frente do livro. Fala o seguinte, no primeiro parágrafo. Vamos ler só um pouquinho só. Fala que o livro de Mórmon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É comparável à Bíblia porque são escrituras igual que a Bíblia é. Fala que é um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. Quer explicar para nós, Daniel, o que significa? Então, eu posso ver 2 pontos na última frase. Estamos lendo da introdução do livro de Mórmon, no primeiro parágrafo. Então, fala que é um registro das habitantes das Américas. Então, onde aconteceu é importante saber. Então, aqui mesmo, nas Américas, antigamente. E também fala algo interessante. Fala que o livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho. Então, é bem interessante isso. Então, o que quer dizer isso, você acha, Jason? A plenitude do Evangelho. Uma coisa que até nós não falamos quando estávamos falando sobre a Bíblia, é que a Bíblia, claro que é sagrada, é muito importante, mas a Bíblia... Nós recebemos a Bíblia muitos anos atrás e passou por muitas mãos, muitas traduções e pelo erro de homem nós perdemos até partes foram traduzidas erradas, até homens ficaram confusos com partes e só tiraram. Então a Bíblia, mesmo sendo muito importante e muito sagrada, perdeu algumas partes importantes. Mas o livro de Mórmon fala que contém a plenitude do Evangelho eterno. Então, não foi nada tirado do livro de Mórmon e só foi traduzido uma vez. Então, por isso contém a plenitude. Não tem nada que foi tirado ou interpretado errado, sabe? Sim, então é um ponto importante entender sobre o livro de Mórmon. E por isso que o livro de Mórmon é muito importante. E então, lendo no segundo parágrafo, fala que o livro foi escrito por muitos profetas antigos, como a Bíblia, pelo espírito de profecia e revelação. Suas palavras, escritas em placas de ouro, foram citadas e resumidas por um profeta e historiador chamado Mormon. O registro contém um relato de 2 grandes civilizações. Uma veio de Jerusalém no ano de 600 anos antes de Cristo e posteriormente se dividiu em 2 nações, conhecidas como Nefitas e Lamanitas. Então, por que a gente fala ou chama o livro de Mórmon o livro de Mórmon? Muito bom.
Então, mesmo com a Bíblia, tem os livros que foram escritos por apóstolos e profetas. Por exemplo, Mateus foi um apóstolo, né? E ele escreveu aquele livro, Mateus. Então, o livro de Mormon não é chamado o livro de Mormon porque Mormon escreveu o livro inteiro, mas ele resumiu 1000 anos de informações sobre essas pessoas. Então, Mormon resumiu, então foi uma grande obra para fazer, por isso que nós chamamos o livro de Mormon. Porque ele foi um profeta, um dos profetas no livro de Mormon. Sim, exato. E então, continuando, falamos que teve uma civilização que se dividiu entre duas nações, conhecidas como Nefitas e Lamanitas, e uma outra civilização que veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Este grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que estão entre os antepassados dos índios americanos. Então, tem uma história das Américas. Eu acho muito interessante, então, que temos um registro sagrado do povo que tem aqui. É verdade. Então, uma coisa importante que fala aqui, que começou, esse livro inteiro começou mais ou menos 60 anos antes de Cristo, e tem os relatos desse povo por mais do que 1000 anos. Então, é muito importante, contém muitas histórias, muitas experiências dos profetas e o povo que moraram aqui. Então, ensina coisas muito importantes. E principalmente ensina de Cristo. Queremos que vocês saibam que na Igreja de Jesus Cristo, o foco, o ponto central é Jesus Cristo. Então, todas as Escrituras nos levam a ter mais fé em Jesus Cristo, a saber mais dele, a saber mais como ser como ele é. É verdade. É uma coisa importante que... Na verdade, uma coisa que eu gosto muito, uma das Escrituras que eu gosto bastante do livro de Mormon, fica no livro de 2 Nefi. Nefi foi um profeta, e ele escreveu o seguinte: E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Então, tudo que nós fazemos na igreja, com as escrituras, no Evangelho de Jesus Cristo, nós fazemos porque Cristo é o central de tudo. E parece que nós temos alguém no chat. O que eles falaram para nós, Daniel? Temos a pergunta, então. Ele perguntou, as Jareditas, que nós falamos antes, ele perguntou se eles são descendentes dos Lamanitas ou dos Nefitas. Então, é Bruno. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Bem-vindo. Eu ensinei Bruno, na verdade. É verdade? Conhece Sim, o Bruno? Conheço, legal. E meu companheiro batizou ele. Mas, então, é bom ver de você, Bruno. Então, as Jareditas não descendeu nem dos Lamanitas, nem das Nefitas, mas eles vieram antes das Nefitas e das Lamanitas. De bastante tempo também. Uhum. Porque a Torre de Babel, eles saíram de Jerusalém durante aquela época da Torre de Babel, que nós aprendemos na Bíblia, e ficou bem no início da Bíblia. Então, os Jareditas, na verdade, ficaram aqui nas Américas, chegaram aqui nas Américas muito tempo anterior dos Nefitas e as Lamanitas. Sim. E eles basicamente foram todos destruídos antes que os Nefitas e os Lamanitas vieram para as Américas. É verdade. Sim. Espero que nós respondemos para a sua pergunta, Bruno. E obrigado por sua pergunta. É uma boa pergunta. Convidamos os restos de vocês de falar conosco, contar experiências e fazer perguntas também. E uma coisa importante que até queremos falar hoje também são talvez alguns ensinamentos, alguns princípios que o livro de Mormon ensina, que são coisas que talvez nós não aprendemos sem o livro de Mormon. Tem alguns exemplos, Daniel, por nós? Sim, estávamos falando que tem algumas coisas que foram perdidas da Bíblia, então quais são? Uma coisa que podemos aprender
é muito sobre a expiação mesmo de Jesus Cristo. E quando falamos expiação, estamos falando do sacrifício de Jesus Cristo. E então A morte, o sofrimento e o que isso fez para a gente, qual a diferença que faz. E tem uma escritora que gosto muito que se encontra no livro de Alma, Alma capítulo 7, na página 257, fala sobre esse evento que ele sofreu dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Então, ele morreu por nossos pecados, mas ele fez muito mais do que isso. Ele sofreu por nossas aflições, por nossas tentações. Então, não importa em qualquer situação que nos achamos, ele entende como nos sentimos, ele entende o que nós estamos passando. É verdade. E sabe uma coisa? Essa é uma das minhas escritoras favoritas, porque nós aprendemos. Na verdade, a Bíblia é muito importante. Ensina que Cristo sofreu, que ele morreu, que ele ressuscitou. Também, claro que fala isso no livro de Mormon. Mas nós aprendemos somente no livro de Mormon que o sofrimento dele não só foi por nossos pecados, mas nossas dores, nossas aflições, tentações. Então, essas coisas são difíceis em nossas vidas. Todos nós temos vidas difíceis. Claro que algumas pessoas têm dificuldades maiores ou diferentes do que as outras pessoas. Mas eu fico muito confortável sabendo que alguém já passou por algo e eu posso falar com ele, eu posso contar nele. Quando eu estou passando por uma dificuldade, eu sei que pelo menos o Salvador Jesus Cristo já sofreu e já passou por essa mesma dificuldade. Então eu posso olhar para ele por ajuda nas dificuldades de É uma fonte de poder e de conforto. Uma fonte muito importante. Tem outras coisas também que o livro de Mormon ensina que são importantes, que clarifiquem alguns ensinamentos. Por exemplo, o batismo. Tem muitas dúvidas sobre quando batizar alguém, se eles só devem ser batizados quando eles são adultos ou quando é bebê acabaram de nascer. Outras pessoas fazem quando são adolescentes. Então, o livro de Mormon ensina que não devemos batizar as crianças, né? Que Cristo mandou que as crianças são perfeitas, que eles não têm pecado, então não tem propósito de batizá-los se eles são perfeitos, né? Então e esses só são exemplos, mas tem muitos exemplos de como o livro de Mormon responde às perguntas da alma mesmo, se tiver. Sim. Então, o livro de Mormon ajuda muito com isso. Responde a essas perguntas que nós temos. Como posso obter mais fé em Jesus Cristo? Nossa, o livro de Mormon é um relato cheio de experiências de pessoas que tiveram fé em Jesus Cristo e então sobrepujaram suas dificuldades por causa dessa fé. Então, o livro de Mormon responde a muitas perguntas da alma, ensina verdades que foram perdidas da Bíblia, mas também o livro de Mormon nos ajuda a entender mesmo a Bíblia. É verdade. Falando da Bíblia e do livro de Mormon, o próprio profeta Mormon, ele ensinou na página 560, no versículo 9, ele fala: "Pois eis que este é escrito", sendo o livro de Mormon. O livro de Mormon é escrito com o propósito de que acrediteis naquele. Ele está falando da Bíblia. E se acreditares naquele, ou se acreditar na Bíblia, acreditareis também neste. Acreditará na Bíblia, no livro de Mormon. E se acreditares neste, sabereis o que se passou com vossos pais e também as maravilhosas obras que entre eles foram realizadas pelo poder de Deus. Então, o livro de Mormon
e a Bíblia andam juntos, eles nos ajudam a saber de Jesus Cristo, obter mais fé nele e seguir o evangelho dele. E os ensinamentos não mudam. Tipo, os ensinamentos, os princípios que Cristo e os apóstolos, os profetas dele ensinou, são os mesmos. Os mesmos ensinamentos na Bíblia são os mesmos no livro de Mormon. Só eles ajudam a testificar um do outro. E para que nós podemos aprender com mais clarificação. E Jason, você poderia me contar ou falar como o livro de Mormon tem feito uma diferença em sua vida? Qual é o impacto desse livro em sua vida? Na verdade, eu gosto muito do livro de Mormon. Faz alguns anos atrás, que eu queria saber por mim mesmo que realmente era verdadeiro. Que eu queria saber se o livro de Mormon era verdadeiro, significava muito por mim, porque eu saberia que realmente tem um profeta hoje que ainda Deus fala conosco. Ele não só falou com as pessoas antigas, mas ele fala conosco hoje. E eu gosto muito da Bíblia, mas às vezes eu fico um pouco confuso com o que a Bíblia está tentando me ensinar. Mas eu acho que os ensinamentos no livro de Mormon são bem fáceis de entender. E eu me sinto mais perto do Salvador quando eu leio o livro de Mormon. Eu sinto que eu estou ficando mais perto no lado dele. E para mim, às vezes, é difícil de descrever exatamente como o livro de Mormon tem feito uma grande diferença. Mas algo que posso perceber é que quando eu estou estudando o livro de Mormon, eu sinto uma maior paz, uma maior felicidade e um maior amor pelas pessoas. Concordo completamente. E nós queremos convidar vocês também a saber. Na verdade, nós queremos que vocês saibam que vocês podem saber por si mesmos que o livro de Mormon é verdadeiro. E tem alguns convites dentro do livro de Mormon de orar e saber por si mesmos que é verdadeiro, porque vocês recebem uma resposta de Deus, não que nós falamos, não porque vocês só sentem bem quando vocês estão lendo, mas porque Deus vai responder as suas orações, podem saber que é verdadeiro. Como nós podemos saber, Daniel? Explica para nós. Então, eu amo a promessa que tem no fim do livro de Mormon, que fala ao respeito desse livro mesmo. Fala o profeta Moroni, que foi o último profeta que escreveu no livro, ele nos convida a ler o livro de Mormon e a pensar sobre o livro de Mormon. Então, ler ele, pensa nele, e depois, em capítulo 10, versículo 4 do livro de Moroni, ele fala: "E quando receberdes essas coisas, eu vos exorto, ou vos convido a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, no nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras." Então, perguntar a Deus, orar a Ele para saber se essas coisas são verdadeiras. E ele fala que pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Qual promessa bonita, né? Aqui tem verdades bonitas e plenas, mas pode então perguntar a Deus para saber se elas são verdadeiras. E vai receber uma resposta. Testifico, porque quando eu li, eu orei, eu sinto bem. E eu sei pelo amor, pelo calor em meu peito, que realmente é verdadeiro e que vai fazer uma grande diferença em sua vida. Eu também tenho esse mesmo testemunho de que lendo, orando e pensando sobre este livro, vai poder receber uma resposta, porque eu mesmo recebi. Eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Muito bom. E obrigado pelas perguntas, pela participação de Bruno. vocês. Bruno, ficamos felizes que você estava no chat conosco. Nós queremos convidar vocês a assistir conosco a semana que vem. Na semana que vem, na próxima terça-feira, às 11h15 no horário dos Estados Unidos, então no horário de Brasília, fica mais ou menos 2h15 horas. Sim. Então esperamos para vocês a semana que vem. Tchau! Tchau!